Olá, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado imobiliário. Eu sou o Vinícius Batista e durante um bate-papo bem descontraído com pessoas muito interessantes, vamos abordar dicas, oportunidades, carreiras e bastidores do nosso segmento. Você conhece o potencial dos loteamentos e condomínios fechados no Rio Grande do Sul, Litoral, Porto Alegre e demais cidades? Quem vai contar isso para nós é a Alessandra Sen, sócia-diretora da Arcádia Urbanismo. Alessandra, tudo bom? Olá, tudo bem? Que prazer te ter aqui com a gente. Nossa, meu prazer, privilégio todo meu, adorei o convite. Que bom. Alessandra, eu gosto sempre de iniciar a conversa conhecendo a história profissional dos convidados. Tá. E principalmente como é que acabou aparecendo o mundo imobiliário na tua vida profissional. Por acaso. Por acaso. Como é que foi? Então, eu sou publicitária, Tá. Minha vida profissional até os 30 e pouquinhos anos ali sempre foi na propaganda. Eu era, sem falsa modéstia, uma profissional bem-sucedida na propaganda. Comecei a minha carreira aqui no Rio Grande do Sul, encerrei ela em Brasília. E o mercado imobiliário veio por acaso mesmo, porque ele surgiu... Na propaganda, eu conheci o Fábio Sklovski, que hoje, né, somos sócios na Arcádia. Conheci ele na propaganda, trabalhamos muitos anos juntos. Como era o nome da agência? 10 Propaganda. Na 10 Propaganda. Uma É. das maiores agências. Ela tem uma longa história, né? Uma longa e linda história. Para quem não sabe, a 10 foi a criadora da campanha do Unificado, né? Universitário, né? Universitário. Nossa. Aquilo lá virou um case, né? Um case muito, muito, muito premiada. E aí, então, eu encerrei minha carreira em Brasília e eu queria voltar para o Rio Grande do Sul. E na propaganda eu conheci o Fábio e trabalhamos muito, 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 muito juntos. E a gente chegou a atender clientes em São Paulo, tudo pela agência, depois que a 10 chegou um determinado momento que ela foi vendida para uma grande agência nacional, que era a Fischer América, que era a criadora da Brahma número 1, um monte de... vários cases, assim. E aí o Fábio saiu da agência e veio para o Sul para montar alguns negócios imobiliários com o irmão dele, o Mendel, e assim nascia a Arcádia Urbanismo. Mendel Sklovski e Fábio Sklovski nascia a Arcádia Urbanismo. E eles têm uma veia, né, de mercado imobiliário que vem do pai deles, né? Exatamente. Que era o seu Gilberto Sklovski, uma lenda do lenda, proprietário da Habitat, né? É verdade. Eu me lembro que quando o seu Gilberto faleceu, a Golsten fez um anúncio de página dupla homenageando eu me lembro disso ele. Também. E eu pensei o seguinte, cara, se um dia eu ser metade do que esse cara foi, né? Porque, pô, tu ganhar um reconhecimento de uma incorporadora no jornal, página dupla, né? Na época que jornal tinha uma relevância... Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu era publicitária, eu era mídia, estava no início da minha carreira, tinha uns 20 e pouquinhos anos, assim, e eu participava de reuniões no Grupo Capão Novo, para o lançamento do Shangri-La Villas Resort, do Atlântida Lagos Park, e muitas, muitas coisas vindo daquela cabeça genial do seu Gilberto Sklovski, que assim, era um aprendizado absurdo vendo ele falar. E assim, a fruta nunca cai longe do pé, né? Então, os irmãos herdaram isso com certeza, né, do pai. Sim. E como o mercado... O nosso mercado, ele é feito assim de coisas meio óbvias, né? Mas como a genialidade, né, e o negócio feito de uma maneira especial torna as histórias enriquecedoras, né? Sim. Esses lançamentos que tu acabou de contar na praia. Meu Deus, isso era uma época... É uma época que ninguém imaginava isso, né? A gente nem quem dizia que o litoral do Rio Grande do Sul ia virar o que virou, quem dizia que ia virar hoje case nacional, né? Quantas e quantas vezes a gente já trouxe, alguns anos atrás, a turma de São Paulo para vir aqui entender o que era esse fenômeno chamado Shangri-La, né? Enfim, muita coisa. E aí, mas só voltando lá, daí encerrei minha carreira em Brasília, queria voltar, e o Fábio e o Mendel já tinham constituído a Arcádia, já tinham lançado o Porto Coronado, já tinham lançado Las Dunas, que tinha sido o primeiro condomínio à beira-mar do nosso litoral. E me convidaram, então, o Fábio, né? Não, vem para cá que tu vai trabalhar conosco. E eu era publicitária, eu não sabia nem o que era um projeto urbanístico, não sabia nada. Mas na tua carreira publicitária, tu era atendimento, tu era comercial, tu
Tu ficava nos bastidores? Como é que era a Não, tua... eu comecei como mídia, depois virei planejamento, depois atendimento e encerrei como diretora da agência na unidade de Brasília, né? Eu comandava o atendimento às contas do governo lá, Caixa Federal, Banco do Brasil, enfim. Brasília decepciona um pouco, né, na propaganda, então eu decidi voltar para fazer alguma coisa mais concreta. Daí eles te convidaram e tu foi para Foi, Arcádia. exatamente. Isso foi que ano, Alessandra? Isso foi 2005. E aí Meu meu primeiro lançamento do outro lado do balcão, porque no mercado imobiliário quando eu estava na propaganda, eu cheguei a atender Goldstein e tal, mas nunca tinha estado do outro lado do balcão, né? E o primeiro lançamento que eu participei foi o Aspen Mountain, que foi um super desafio, porque o Aspen foi lançado num ano que muitos condomínios foram lançados em Gramado e olha, aprendi muito, viu? E é bom assim quando as coisas não dão 100% certo, porque é aí que a gente aprende, né? Aí que a gente A dor aprende. ensina a gemer. Totalmente. E ensina qual é o remédio que tem que comprar também. Bom, daí a Arcádia evoluiu, começou a fazer Vários vários condomínios na condomínios. praia, né? E aí vocês fizeram uma parceria com a Melnick. Isso, em 2015. Como é que funciona essa parceria? Na verdade, assim, ó, antes dessa sociedade, dessa parceria com a Melnick, a gente começou a desbravar o mercado do interior do estado e também deixamos de fazer só aqueles condomínios de alto padrão, de luxo e tal, para investir um pouco mais de energia também nos loteamentos, né? Porque o interior do Rio Grande do Sul ele é um mercado inimaginável assim para esse tipo de empreendimento, sabe? As cidades a gente fala que estão se verticalizando, mas no fundo, o que as pessoas querem é morar numa casa, né? No fundo, elas querem pisar o pezinho na grama, Na né? grama, é. Então, a gente começou a fazer alguns bairros planejados pelo interior. E aí, teve um determinado ano, que foi lá em 2012, que eu e o Fábio, a gente disse o seguinte, nós vamos comprar tudo que for a área, nós vamos negociar todas as áreas que a gente puder e nós vamos formar um land bank enorme. E aí a gente saiu fazer isso e teve um determinado ano lá, que foi 2012, 2013, que a gente fechou muito negócio. E aí nós queríamos crescer, né? E cada investimento, cada negócio desse que a gente aprova, a gente não sabe assim o quanto de trabalho, o ciclo do nosso negócio, do horizontal, ele é muito maior, muito mais longo do que de uma incorporação vertical. Então, ele demanda muito mais tempo e muito mais investimento de recursos também. E nós éramos uma boutique, né? A gente fazia um produto super artesanal. Então, tu montar uma linha de produção com vários negócios rodando ao mesmo tempo, numa boutique, fica um pouco mais complicado. Então, a gente sentiu a necessidade de ter um parceiro mais organizado, vamos dizer assim, né? E também com mais capacidade de investimento do que nós tínhamos na época. E aí veio a Melnick, um parceiro, né, ideal naquele momento, porque ela também queria crescer e uma das formas de crescer era partir para o mercado horizontal. Ela já tinha lançado Ponta da Figueira, né? E, enfim, começamos a namorar, depois casamos em 2015 e hoje, em 2022, 7 anos, o casamento está aí, né? Com vários frutos já, várias histórias para contar. E além dessa parceria com a Melnick, dessa genialidade, né, do trabalho de vocês, quais seriam os diferenciais assim da Arcádia, assim? O que tu acha que a Arcádia assim tem de diferente de uma outra urbanizadora, assim? Quais são os pilares? O que vocês... Qual é aquele segredinho? Olha, Vinícius, é difícil a gente falar assim o que a gente tem de diferente dos outros. Eu posso te dizer aquilo que eu sei que a gente é, né? A gente é muito chato. A gente é muito chato. Então, assim, para um produto ir para o mercado, tu pode ter certeza que ele vai ser desconstruído pelo menos 2 ou 3 vezes antes de virar uma outra coisa, sabe? Porque a gente testa, a gente debate, a gente discute. Esse último lançamento, por exemplo, o Zen, ele nasceu num outro formato. Só para ter uma ideia, ele tinha 70 terrenos a mais. Ele era um produto muito mais de terreno seco do que de terreno molhado, sabe? Só que essa pandemia, ela veio para nos ensinar muitas coisas, né? E para gerar muitas oportunidades também. Como a gente tinha... a gente estava acreditando que conseguiria licenciar esse empreendimento do Zen lá em Xangri-Lá num tempo muito recorde, a gente acreditou que ia ainda conseguir aproveitar o auge da pandemia, né? E lançar isso, oferecendo o Zen como uma resposta para tudo isso que se gerou, que a pandemia gerou, que as pessoas querem morar melhor, as pessoas querem mais espaço, as pessoas não querem deixar para amanhã comprar o terreno e a casa maravilhosa, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, o futuro é hoje, né? É o presente. Sim.
Então, a gente qualificou esse empreendimento. Tiramos 70 terrenos, botamos muito mais lago, muito mais terreno de água, sabe? Então, é o que eu disse, assim, ele estava quase pronto para lançar e ele virou uma outra coisa. Por quê? Porque a gente é muito chato. A gente na hora de precificar, na hora de montar a condição de pagamento, não está perfeito, nós vamos fazer perfeito. Enfim, nós somos muito obstinados, assim. Sim. E aí, tu tocou exatamente onde eu enxergo, né? Eu não tenho muita experiência com esse segmento de loteamento e condomínios, embora já tenha participado da venda de alguns. Mas é isso assim, ó. Vocês abriram mão de 70 lotes. Estão falando de um VGV de quanto, 70 lotes? Poxa, ó, vamos lá. O Zen vendeu a 300 mil cada um, né? Então, Ah. a gente faz a conta. 30 milhões, mais ou menos. Isso aí. Então, bastante coisa, né? Olha só, a empresa abre mão de 30 milhões de VGV para fazer um produto melhor, para entregar um produto melhor para o cliente e acabar tendo um resultado melhor de venda. Um resultado melhor de venda, um resultado melhor na última linha também, né, da viabilidade, porque quando tu pega um mercado tão favorável como o que a gente pegou e o cliente enxerga valor, né, acaba que tu consegue ter um resultado melhor em termos econômicos também, né? E o resultado final do empreendimento vai ficar maravilhoso. E o segredo é exatamente esse, né? Onde alguns incorporadores querem socar o máximo possível de terreno numa área e lote, né? Aí fazem aquelas ruazinhas de qualquer jeito, bota ali 2 florzinhas, tá aqui o loteamento. O Fábio sempre diz assim, quando ele vai trabalhar num projeto, ele fala assim, eu me imagino morando lá, né? A gente tem que se imaginar morando, sabe? Quando a gente vai se imaginar morando, a gente sempre vai querer o melhor, né? O Zen é o condomínio que tem uma península, né? Isso. É um salão de festa que avança para dentro de um lago. Quase, é 80%, quase 80% dos terrenos beira-lago. Exatamente. Sensacional. Mas o que me chamou a atenção foi o negócio da península. Tá ali naquela... O que é ali a área? O clube. O clube. Tudo, clube, enfim, todo cercado por água, né? Vai ficar muito legal. Olha. Qual é o prazo, qual é o ciclo, né? Que tu comentou que o ciclo imobiliário ele é longo, né? Uhum. Tu compra, às vezes, tu leva meses para negociar um terreno, aí tu leva meses para desenhar o projeto, para aprovar, às vezes leva mais de um ano, né? Enfrenta uma batalha com aprovações, liberações, meio ambiente, enfim, toda a burocracia. Tem que esperar, às vezes, o momento certo, né? Econômico, um momento favorável. Que a gente fala assim? Quero lançar um empreendimento em tal lugar. Vou atrás de terreno, de área. Deste marco zero até lançar, quanto tempo a gente está falando? Olha, tem algumas excepcionalidades, tá? Tem alguns municípios que realmente enxergam o loteador como um parceiro do desenvolvimento da cidade. Porque se a gente parar para pensar, uma cidade só cresce através do loteamento, né? Ela expande através do loteamento. Imagina que o loteador vai lá, constrói um loteamento e doa todas as ruas, todas as praças e áreas institucionais para colégio e tudo mais para a prefeitura. Então, algumas prefeituras enxergam a oportunidade aí e realmente encurtam esses ciclos, né, de aprovação. Agora, um loteamento que lança rápido é entre 2 e 3 anos. 2 e 3 anos. Salvo algumas excepcionalidades. Eu tenho alguns municípios no Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente já licenciou e registrou empreendimento em 8 meses. Mas aí a gente tem por trás superprefeitos que entendem a importância disso. Mas vamos pegar esse prazo normal, né? 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Aí Curto. Imagina, às vezes tu pode ter 2 governos diferentes. Sim, comum. 2 momentos, 3 econômicos. Em 3 anos tu passa por 2, 3 crises, né? E aí tu tem que continuar acreditando naquele projeto, naquela área que tu comprou, naquela ideia inicial, faz um ajuste aqui, outro ali, para poder lançar e ter o resultado que vocês têm que... Depois nós vamos contar um pouquinho dos cases, né? Mas teve um que vocês venderam, que é o Zen, em quantos segundos? 9 segundos. Tem gente que me diz assim, estão dizendo que não é verdade. Eu disse, olha, enquanto um monte de gente não acreditar, não vai fazer. Tu sabe que eu sempre que eu participei, não, eu era até concorrente, uma boa época, do Midei, né? Uhum. Então,
a gente olhava de fora, né? Até com uma invejinha, às vezes, sim, né? mas é maravilhoso, né? Não pode ter vendido tudo isso. Os caras tão loucos. Não vendeu, não vendeu, não vendeu. Entendeu? E sempre ficava aquela coisa, né? E esse ano eu participei pela primeira vez, né? Com a Open Vendas. Tchê, vendeu mesmo. Vendeu. E tu fala para as pessoas o que vendeu e as pessoas não acreditam. Ficou te olhando assim. Mas eu sempre digo, enquanto não acreditarem, é porque não vão fazer. Tá, mas o Zen, especificamente, o Zen, quantos lotes eram? 299 lotes. Localizados ali perto de Xangri-Lá. Localizados em Xangri-Lá. Em Xangri-Lá. O Zen, ele não está naquele eixo mais, vamos dizer assim, naquele eixo mais óbvio de Xangri-Lá, sabe? Ele está um pouco mais afastado, um pouco mais retirado. E até isso também foi uma estratégia. A gente qualificou tanto produto que as pessoas compraram sem perguntar direito onde era, tá? Sabiam que era Xangri-Lá. Então tem tudo isso. Teve muito trabalho por trás desses 9 segundos. Eu veraneio em Xangri-Lá já tem uns 3 anos, né? Mais pro lado ali de Remanso, ali divisa com Remanso. E é espetacular. É um paraíso, né? As pessoas, até de uma maneira errada, né? O gaúcho tem esse probleminha, né? De jogar para baixo tudo que é dele, né? O litoral é isso, o litoral é aquilo. O bom é Santa Catarina. Claro que Florianópolis e outros lugares são maravilhosos, são paradisíacos. Mas é muito bom veranear ali em Xangri-Lá, né? Eu, pelo menos... Olha, é muito bom e chega a ser uma obrigação, né? Porque para quem tem filho adolescente não tem opção. É verdade. Entendeu? Então tu vai viver longe do teu filho em janeiro e fevereiro, que ele vai ficar na casa dos amigos que veraneiam em Xangri-Lá. Tu tem 2 meninas, né? Gêmeas. 15 anos. 15 anos, né? Então a minha vai fazer 14 agora. Então, uma delas já faz tabela de preço, viu? Ah, é? Já tá no... Já. Já legal. Faz tabela de preço, de lote. E o que... O Zen foi o último lançamento? Antes dele, a gente teve algumas outras... Assim, a gente lançou 2 anos antes Passo Fundo, um bairro planejado, aberto, muito bem estruturado. Tivemos sócios locais, a Bolsa, o Sérgio Zafari participou também conosco lá, o Renato Miranda, da Bolsa, enfim. Parceiros locais muito fortes. E foi um sucesso absoluto também. A gente lançou também em Santa Maria, um condomínio no início do ano passado, antes do Zen, que vendeu todo em 5 horas e 47 minutos. Foi um sucesso absurdo também, o Casa Viva. Então, mas como é que o Zen foi vendido em 9 segundos? Então, é assim, ó, cada lançamento, uma estratégia, né? A gente decidiu fazer o represamento, ou seja, a recepção dos cadastros de forma online, né? E a gente recebeu em 10 minutos 1.800 cadastros. Então, eram 1.800 clientes com documentação completa querendo um terreno dentro do Zen. Que, vamos lá, 270? 299 para 1.800. Exatamente. Bem boa essa conta, né? Isso, dava para vender 5 vezes o empreendimento. O que aconteceu? 9 segundos tinha 303 clientes para 299 lotes. Os primeiros 9 segundos foram 303 clientes cadastrados para... Então, 9 segundos acabou. Quem chegou no segundo 10 já ficou de fora. Uma vez o Fernando Goldstein me disse uma coisa, furioso. Né? Vou contar a história, Fernando, não leva mal. A Goldstein lançou aquele empreendimento Celebrity, ali na Passo da Pátria. Lembro. Foi um estrondo. E eu era corretor na época, eu de plantão em outro lugar, queria ir lá atender meus clientes. E o Fernando Goldstein, parado na porta do plantão, não deixava a gente entrar, porque ele não queria vender todo no final de semana. E ele dizia o seguinte: eu levo 1 ano para comprar o terreno, eu levo 1 ano para aprovar, e vocês querem vender tudo no final de semana? Não vão. Tu sabe que eu estava falando sobre isso ontem ainda com a minha equipe, né? Eles disseram, a gente está preparando um lançamento aí e é uma cidade, ainda não posso revelar, mas eu disse, olha, gente, vocês estão muito mal acostumados, vocês estão achando que agora vão chegar em tudo que é cidade e vão viver de 9 segundos. Isso não existe. E que bom que não existe, porque justifica nossas mentes. É para isso que a gente está aqui. Justamente para, né, nos momentos não tão favoráveis, a gente saber o que fazer. Porque quem não é do mercado, né? Até o próprio cliente, né? Ele não imagina o que tem por trás desses 9 segundos, né? Não. É uma máquina, entendeu? Quantos? Um troço. Nossa, nem me fala. A carga horária. Não, né? é surreal.
a, a dedicação, né? E o estresse que não é, e a dúvida, será que eu estou certo? Será que eu estou no caminho Sim. certo? E Será aquilo, que as né, minhas Vini? previsões vão se confirmar? É bem estressante, né? Esses 9 segundos, na verdade... Não, e assim, ó, tu é um cara de mercado de tanto tempo, né, que eu admiro tanto também, tu vai entender o que eu vou dizer. A gente vive conjecturando coisas, né? Informações, a gente ouve uma coisa aqui, ouve uma coisa ali. E aí eu acho que o segredo do sucesso tá em tu saber associar essas informações e tirar delas a tua resposta, né? Porque hoje em dia todo mundo fala muito, né? Todo mundo é mestre nisso, é coach daquilo. E eu vou te dizer assim, ó, eu não gosto de falar muito, tá? Por isso que eu sou super low profile, assim, ninguém me vê aí muito, porque eu gosto muito de escutar. E assim, escutando, eu começo a formar a minha opinião sobre as coisas. E eu acho que daí é que vem as sacadas para alguns lançamentos também, né? Porque esse negócio dos 9 segundos foi uma coisa assim, pô, mas a gente não assinou 299 contratos em 9 segundos. É óbvio que isso é humanamente impossível. Mas em 299 Ele estava todo estava vendido. todo vendido. O É que isso. importa é o contrato assinado, né? É, o que importa é o contrato assinado. Mas depois o contrato assinou rápido também. E mais isso que a pandemia assinou, né? Ensinou. Não assino mais nada nem papel, né? Não tem mais papel. Impressionante isso, né? 24 horas, Fantástico isso. em 24 horas, 300 contratos assinados. Alessandra, o que diferencia um loteamento de um condomínio fechado? Olha, Basicamente, assim. tá. Para entender assim, ó, juridicamente falando é muito simples, tá? Um loteamento, as ruas são públicas, as áreas verdes são públicas, pertencem à prefeitura ou governo. Num condomínio, as ruas são privadas, as áreas verdes são privadas e tudo isso pertence aos condôminos. Então, juridicamente, essa é a diferença. A outra diferença é que um condomínio, portanto, eu posso fechar, né? Eu posso murar ele. E um loteamento, olha, agora está começando a se falar em acesso monitorado, né? Que é uma lei recente, né, do governo Temer ainda, e que regulamentou o acesso controlado dos loteamentos no Brasil. E cada município agora está tratando de implementar a sua lei, né? Porto Alegre é recente, tem questão de 120 dias. Só para explicar, então, bem didaticamente. Um condomínio eu posso murar ele, colocar uma portaria 24 horas e não entra todo mundo, só quem é permitido entrar. Tudo que está lá dentro é área privada. Tá. E o loteamento, todas as pessoas podem entrar, circular nas ruas e na pracinha, se tiver. Pode. É acesso liberado. Liberado. Aí esta lei Isso. regulamentou, Está regulamentando. está regulamentando o uso tipo assim de um monitoramento. Uma concessão de uso, vamos dizer assim, do espaço público, né? Então, esse loteamento de acesso monitorado, ele vai formar uma associação de moradores e essa associação de moradores vai tomar conta daquele bem público, né? Dela, muitas vezes, é a responsabilidade de manter as praças bem cuidadas, né? Enfim, tem uma série de responsabilidades que essa associação assume e, em contrapartida, ela pode monitorar o acesso. Ela não pode proibir o acesso das pessoas, mas ela pode cadastrar as pessoas antes de entrar. Tem um empreendimento especial, que a Open Vendas, inclusive, vai lançar uma campanha agora de vendas, que é o Reserva Bela Vista, em Gravataí. Isso. Então, o camarada chega lá, se identifica, tem uma cancela, inclusive. Isso. E já tem uma associação de moradores, que é o nosso amigo Catu, inclusive, que cuida, né? É o grande Catu. Catu, para quem não sabe, era o prefeito do Jardim Europa. É verdade. Hein? É verdade. O cara sabe tudo disso. É verdade. E a sensação que a gente tem, hoje já tem... Quantos lotes são no Reserva Bela Vista? Olha, são 300 e alguma coisa, não me lembro agora. E já tem 340. muita gente morando, já tem muitas casas sendo construídas. A nossa campanha, inclusive, até vai ser terreno com a casa entregue. E a sensação que a gente tem de segurança é real lá dentro, né? Com esse monitoramento. Mas sabe que não é só a sensação, assim, porque mais do que a sensação é a verdade. Porque o Reserva Bela Vista, por exemplo, no início, quando as pessoas começaram a construir, tinha muito furto de material, sabe, Vinícius? Os caras entravam lá de caminhão, roubavam material. Tu vê, é o poder de uma cancela.
né? É uma cancela e um guarda ali para fiscalizar, acabou isso, acabou. Inibe completamente. Inibe. É que nem eu sempre digo assim, ó, as pessoas de bem, elas sempre vão poder se cadastrar e acessar, né? Porque lá tem uma praça pública, tu pode acessar, não tem problema E nenhum. são até bem-vindas, né? São bem-vindas, o bairro precisa de vida, né? Lógico. Mas quem está mal intencionado, a cancela já inibe, viu? E tem também, pode ter uma moto fazendo monitoramento. Pode, arruma, com certeza. Pode Aí a associação se organiza, pode né? ter circuito de monitoramento, enfim, como um condomínio mesmo. Isso. E esse bairro, o Reserva Bela Vista, que tu mencionaste, é um empreendimento muito legal. Eu digo assim, as pessoas que estão comprando não estão se dando conta do que aquilo vai ser. Porque atrás do RBV, como a gente chama, né, Reserva Bela Vista, a gente tem a Melnick Arcádia tem mais 100 hectares para desenvolver muitos empreendimentos. Então, Reserva Bela Vista é a primeira fase de um empreendimento gigante dos próximos 10 anos, que, inclusive, tem avenidas e tudo que vai conectar um lado ao outro da cidade de Gravataí, sabe? Vai explodir aquilo lá. Posso me mudar lá para Gravataí quando? Não, tu não vai te mudar, tu vai ficar em Porto Alegre. É muito grande a área. Eu olhei esses dias no mapa, vai ligar a cidade mesmo. Vai conectar a cidade de uma Vai ponta ser a uma outra. nova Gravataí. É muito grande. E ali a gente vai apostar todas as fichas em fazer pequenos loteamentos monitorados. Então, porque o monitoramento também, quanto menor, mais fácil, né? Então, constrói pequenas vilas e essas vilas se autossustentam no que diz respeito à segurança, né? Muito legal o projeto. Tá muito legal o projeto. Que bacana. E tá vindo uma novidade agora, que eu fiquei sabendo essa semana, assisti a apresentação, que é Canoas, né? Ai, olha... Sabe que esse... Que diamante. Esse diamante eu ajudei a lapidar, porque é? quando eu estava na Nex, a gente lançou lá o Life Park. Sim. E não tinha nada. Era um mato. Eu entrei uma vez de caminhonete lá. Conhece a Daniela Laitano? Sim. Nós entramos de caminhonete, quase atolamos no barro. Nossa. E a caminhonete era 4x4 e tudo, e mesmo assim quase a gente fica atolado. Então, aquilo era nada. Era uma fazenda, era um sítio, era uma coisa... E aí, tu vê, saíram as ruas, saíram os loteamentos, saiu a ampliação do Foi parque. lá recentemente? Eu almocei ontem lá no shopping. Então tu viu que agora todo o entorno ali, a Aurora, Noruega, todas ampliadas também. O shopping é maravilhoso. Eu não conhecia. O shopping é maravilhoso. Eu já tinha entrado, passado, mas passei um dia inteiro lá dentro esses dias. Na época que ele foi construído, da Multiplan, ele era um dos mais modernos do Brasil. Tipo assim, toda a expertise da Multiplan foi usada ali naquele shopping. E realmente, tu entra lá dentro e hoje está com um mix de lojas bacana. O shopping incorporou, né? Tem aquele período de adaptação do shopping, né? E normal. E hoje um lugar maravilhoso, né? E conta para nós o que vai exatamente ali. Então, tu pensa o seguinte, eu sempre falo o seguinte, imagina como seria tu morar numa casa no Parcão. Imagina se a área do Parcão tivesse à venda para uma empresa fazer um condomínio fechado no Parcão. Já pensou? Quanto vale? Imaginável. Quanto vale? Pois é, em Canoas é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vi que... É muito central, é uma região maravilhosa. Tem uma alameda. E, de novo, né, o diferencial da empresa da Arcádia, que isso me chamou muito a atenção. A vegetação. Sim. Vocês podiam concentrar ela num lugar só, né? Muito mais fácil, muito mais barato. Muito barato, muito mais fácil, que é o que todo mundo faz, é o que a maioria das empresas fariam. Sim. E aí vocês não. Nós vamos pegar, descentralizar esta área verde e vamos distribuir ela ao longo de todas as ruas. Ou seja, quem olhar de cima vai ser um tapete verde. É um bairro para as pessoas, né? Ruas e alamedas completamente urbanizadas. Na hora me veio à cabeça, talvez agora não me lembro o nome, mas uma das ruas mais lindas de Porto Alegre, que é Gonçalo de Carvalho, pode ser? Acho que não sei. Ali no Moinhos, né? Que tu entra assim, colorida. as copas da... Eu imaginei na hora aquilo ali. Na hora eu imaginei. E um clube também, uma área central, onde vai ter um clube. Vamos ver se eu aprendi direitinho na palestra. Uma grande alameda,
Aí como se fosse uma raquete, né, de tênis, assim. Isso. Essa Alameda, ela é um bairro com acesso controlado, Uhum. onde as pessoas se identificam para entrar. Quando as pessoas entrarem, elas vão ser distribuídas entre 3 condomínios, né? São 3 condomínios fechados que fazem parte desse complexo monitorado. E um clube de lazer que Canoas merece, né? Um clube exclusivo para os futuros moradores dos condomínios e com tudo que a gente entrega, né? Pergunta o que tu quiser, tem lá. Quando é que a maquete vai estar no shopping? Então, tu sabe que essa é uma eterna luta, né? Tu sabe, entende bem também, marketing comercial tá sempre se degladiando. Então, assim, eu quero abrir o espaço dia 15 de julho, com a maquete do urbanístico e do clube. Tá? Eu quero inaugurar esse espaço, na verdade, um pop-up showroom, vamos chamar assim, porque o showroom mesmo, a gente começa a obra agora lá na área, né? Na própria área. Vai ser um showroom maravilhoso. Mega? Mega. Uhum, Que mega. tamanho vai ter mais ou menos? Tô curioso. Olha, espera. É? Espero porque está em orçamento, eu não vou me comprometer. Tá, e são 2 fases agora, né? Na verdade, essa fase, esse primeiro momento, que são os 26 hectares, é composto, então, por 3 condomínios fechados. Só que agora a gente vai lançar o primeiro, né, que são 127 unidades. Depois, se essa primeira fase for bem, né, de venda, que a gente está acreditando que vai muito bem, aí a gente já abre o segundo condomínio, que vai tá todo aprovado já também. Média de tamanho. A partir de 300 metros quadrados. Todos os terrenos com pelo menos 12 de frente. Preço já pode falar? Nem um cheirinho? Primeira mão, contrato assinado. Hã? Como eu disse, né? A gente tá falando de uma região muito valorizada. Posso chutar? Pode. Não me compromete, hein? E assim, vou chutar baixo, tá? Tá. Porque eu conheço a região, eu sei o potencial da região, eu conheço Canoas, conheço tudo ali em Canoas na região. Sim. Então, esse lote ele vai ser vendido rapidamente, não sei se em 9 segundos, mas eles vão ser vendidos rapidamente na faixa de 700, 800 mil. Esse guri é bom. Deus que me perdoe. Chutei perto? Vinícius Batista, eu queria um dia lançar um troço contigo, tia. Ué, Vamos lançar junto o troço aí, tia. Pode ir preparando. Na mosca. Open Vendas está aqui para isso. Então tá bom. Alessandra, aí tá. Condomínio maravilhoso, uma cidade com uma qualidade de vida incrível. Canoas, para quem não sabe, é um dos maiores índices, né, de qualidade de vida, educação, segurança. Ontem mesmo eu estava reunido com o pessoal da Brigada Militar, lá do 15º Batalhão, que a gente está fazendo um trabalho de prospecção para Gravataí. E a gente estava falando exatamente disso. Cara, vai roubar em outra cidade. Canoas não é um bom lugar. Esse é o recado do pessoal do 5º Batalhão. Ontem, bem claro, entendeu? Vai aprontar em outro lugar. Canoas não é uma boa ideia. Legal. Então, vocês têm ali uma área nobre, nobríssima, que era um vazio urbano, na frente de um shopping maravilhoso, ao lado do Parcão de Canoas, que é o Parque Capão do Corvo, que eles chamam, que é belíssimo. Aí o camarada pensa assim, não, mas 800 mil... E é fácil de pagar, né? Sim, flexibiliza total. Mas sabe o que eu fico pensando também, Vinícius? Uma coisa importante, assim, tu pensa o seguinte, né? Dá para encher de prédio aquela área. Tem noção? Aí tu vem com um produto horizontal, produto com essa qualidade, tu entende? Então é isso também que tem que pensar. Cara, é um jeito, olha, numa boa, assim, ó, até eu tô cogitando me mudar para Canoas. Tô falando sério. Porque a gente não conhece. A gente que mora aqui, entendeu? Na bolha, que nem eu falo, a gente não conhece. Vai conhecer lá para ver o que é. Imagina morar numa casa do lado, num bairro. Tu pensa o seguinte, é uma dupla segurança. Porque o cara se identifica para entrar no bairro, né? E aí depois ele se identifica de novo para entrar no condomínio, que é mais segurança. Olha, eu também. Tu vai para Gravataí, eu vou para Canoas, tá? Não, Tá definido. Acho que eu vou mudar meu endereço já. Mas esse era um ponto, agora não falando de especificamente Canoas, né? Mas no geral do portfólio, como é que funcionam as condições de pagamento de um loteamento? Digamos que tu vai lançar um loteamento a um preço médio
de 300, 500 mil reais. Digamos 400 mil reais um lote, X. Normalmente, como é que se paga esses 400 mil? Olha, Vini, eu acho assim, ó, cada empresa tem a sua estratégia de precificação, condição e tal, tá? Eu tenho algumas coisas que eu acredito, tá? Eu aprendi a fazer tabela de preço e condição de pagamento com o meu mestre, que é o Mendel Sklovsky. Se estiver me ouvindo aí, beijo, Mendel, tô com saudade. E fiquei durante muitos anos fazendo tabela de preço com ele, e a gente sempre teve uma máxima que é o seguinte: às vezes a gente facilita demais a entrada do cliente consequentemente, em algum momento vai dificultar a vida dele, né? Porque nada é muito fácil, né? Adquirir um imóvel não necessariamente, nem sempre é uma coisa fácil, né? Então, assim, tem que cobrar a entrada, cara. Entendeu? Eu acho que vamos botar para dentro, vamos botar para dentro, sim, mas é só a gente está se enganando muitas vezes de vender, né? Então, cara, a gente tem uma entrada, dependendo do produto, a gente facilita muito. Então, se você está falando de um produto emergente, tu vai cobrar 10% de entrada, parcela em 3 vezes, parcela até 5 vezes, mas tem que ter algum comprometimento de quem está comprando. Ele tem que sentir que aquilo ali tem valor, sabe? Valor para ele e valor o que a empresa está vendendo também. Eu não gosto dessas prestação balão, tá? Ser franca, assim, essa coisa de chave na entrega. Eu acho que isso aí, olha, é pedir para se incomodar. E no terreno mais ainda. Porque se o cara está com o apartamento pronto, o apartamento ele vai se mudar, mas o terreno ele não vai se mudar. Então, criar essas coisas, assim, eu particularmente não gosto. Mas geralmente, assim, o que a gente faz, tá? Num condomínio fechado, a gente vai cobrar aí entre 35% e 50% durante a obra. E depois o saldo financia como ele quiser. Se ele quiser financiar com o banco, hoje em dia tem sistema de aquisição e construção, né, através da Caixa Federal. Tu pode financiar o saldo devedor do teu terreno com a construção da tua casa. Então, isso é uma coisa importante. Tu compra o terreno lá. Paga 50%. Vamos falar de Gravataí. Vamos lá. Gravataí é mais fácil ainda. Tem um lote lá à venda em Gravataí que custa 150 mil. Tem mais barato, tem um pouquinho valor maior. E esse projeto que nós vamos lançar, o camarada compra o terreno e contrata a construção da casa dele. Uma casa de 100 e poucos metros. Certo. Então, nós estamos falando de um terreno de 150 mil e uma casa que custa 300 mil, 450 mil. Ele dá 20% de entrada, pode ser um pouco parcelado. Ele pode usar a FGTS e ele pode financiar com a Caixa o terreno e a construção da casa dele. É muito fácil de comprar. É muito bom, muito bom. E é bom para a empresa, né? Porque recebe... Não, para nós é maravilhoso, a gente recebe à vista. Recebe à vista, né? Para o construtor é maravilhoso, tem a garantia do pagamento. E para o cliente tem a facilidade de financiar com a Caixa. E tem a segurança também, porque a Caixa fiscaliza a obra, né? Óbvio. Então, eu acho o sistema perfeito. Perfeito. Tu vê como é fácil comprar um imóvel, né? Se tu parar para pensar, antigamente não existiam essas coisas. Não existia. Sabe, eu não tinha experiência com o segmento econômico. E eu comecei a ter essa vivência a partir de janeiro para cá. Que me convidaram para montar a Open Vendas. E eu estou apaixonado pelo segmento, Alessandra. Tu comentasse. Porque assim, o sonho da casa própria, né? Tu realmente, nesse segmento mais baixo, tu realiza o sonho da casa própria, porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, de adquirir. Tu muda a vida das pessoas. Tu muda a vida das pessoas. Isso. E o mais incrível, as pessoas não sabem que podem comprar. Sim. Pior, as pessoas acham que não podem comprar. Então, eu sempre oriento os corretores. Vocês precisam falar com as pessoas, porque, primeiro, elas não sabem que podem comprar e algumas acham que não podem comprar. Porque vive apertado, tal, aluguel, colégio do filho, roupa, alimentação. Tá tudo caríssimo hoje, né? O custo de vida aumentou. Como é que eu vou comprar um imóvel? Né? Não tem como. Aí o camarada vai lá e compra. Tem condições que ele compra 100% financiado com a Caixa. Ele não dá R$1 de entrada. Se tiver um FGTS, dependendo da renda, é impressionante esse segmento. Né? E aí tu tem essa opção. Num loteamento, fora de série. Fora de série. Mas assim, cada lugar
eu imagino que tem o seu comportamento, tanto do cliente como dos vendedores. Como é que é lidar com isso? Isso, sabe que eu participei eu participei de um bate-papo essa semana, que eu disse exatamente isso. Eu vou escrever um livro ainda, falando dos meus erros e dos meus acertos de lançamento no mercado imobiliário no interior do Rio Grande do Sul. Porque, olha, eu já dei muita bola dentro, mas já dei muita bola fora também. Felizmente, as bolas dentro foram mais numerosas. Porque, assim, quando a gente fica muito concentrado numa cidade, Porto Alegre, por exemplo, aí vai lançar alguma coisa interior, cara, é outro universo, esquece tudo que tu sabe. Vai reaprender. Que nem eu digo assim, esses dias me perguntaram, o que um corretor tem que fazer para ter sucesso? Eu disse, a mesma coisa que qualquer pessoa tem que fazer para ter sucesso. Ouve mais do que fala. Tu sabe, Alessandra, que eu acompanhei de perto, eu vivi na carne a expansão das incorporadoras no Brasil. Uhum. Na época eu era executivo da Goldstein, aí a Cyrela veio, fez a joint venture primeiro, aí depois adquiriu, e eu fui conhecer o Brasil através da Cyrela. Não chega num lugar com aquela cultura imperialista. Sim. Aprende, escuta as pessoas do local. Veste as botinas da humildade. Mas não, eu sou fulano, deu certo lá onde eu faço, aqui vai dar também. E a maioria das histórias dessas expansões virou um dedéu depois, né? Então, eu acho assim, Vinícius, a gente tem... eu sempre falo assim para todo mundo dentro da empresa, sabe? O nosso primeiro cliente é o corretor de imóveis, tá? Então, eu não sei, devem com certeza existir muitas empresas que valorizam o corretor de imóveis como a gente valoriza, mas a gente valoriza muito o corretor de imóveis. Pior, Alessandra, que ainda existem empresas que não valorizam nem um pouco. Eu valorizo demais, tá? Demais. Esses dias, a gente até estava falando, levei esses dias a apresentação de campanha, de Canoas, inclusive, estava falando, e apresentando comissão. E aí os corretores se surpreenderam, né? Pô, vou pagar essa comissão? Eu disse, olha, o negócio que não parar em pé, que tiver que, para parar em pé, ter que tirar 1% da comissão do corretor, repensa, porque vai dar errado. Não tem, então não é aí, né? Então, assim, a gente valoriza demais. Então, uma das coisas que eu sempre tento colocar para a equipe, na empresa, sou defensora dessa bandeira, é a valorização do mercado local. Porque não adianta eu chegar numa cidade como Passo Fundo e tentar colocar o meu jeito, né? Eu tenho que ouvir o jeito que eles estão acostumados. Então, a gente tenta se moldar, e estou falando não só de produto, não, porque o produto é óbvio que tem que te moldar, né? Mas eu estou falando também de estratégia de lançamento, da tua estratégia até de assinatura de contrato, como é que vai ser o teu formato comercial, tá, sabe? Cada mercado é um mercado. Né? O corretor recebe assim, o corretor recebe assado, quantas imobiliárias. Então, assim, a Canoas, a gente enfrentou Passo Fundo, a gente enfrentou uma situação muito interessante, que é o seguinte: 33 imobiliárias venderam nosso lançamento lá, e eram só 250 lotes. 33 imobiliárias. A imobiliária campeã vendeu 12. Tem noção isso? É uma capilaridade absurda, né? E como é que tu motiva essa turma toda? Então, tem um segredo? Claro que tem um segredo. Vou te contar? Não vou te contar. Mas me contrata. Contrato assinado. Entendeu? Tem um segredo. Tem que ir lá, tem que entender, tem que viver aquilo lá, sabe? Não dá para ir um dia e achar que aprendeu. Fica 2 semanas no mercado, vivencia. Sente a dor do corretor, veste o sapato dele, vai oferecer o produto. Sabe? Ouve mais do que fala. Então, a gente tem feito isso. Como eu disse, foi sempre assim, não. Demos com os burros na água em algumas cidades aí, mas aprendemos a lição e agora não tem outro jeito de fazer. Tem que valorizar o mercado local, a gente valoriza demais. Valorizar, né? E realmente tem que fazer um trabalho de campo, né? Tem que viver aquilo. E aí, aí chega, por exemplo, chega uma empresa grande de fora, você, esse cara não sabe nada, né? O cara é pequeno. Escuta, né? Eu tive uma experiência ano passado em Gramado, fiquei 8 meses morando em Gramado, participando de um projeto imobiliário lá, bem durante a pandemia. Sim. Foi um aprendizado a duras penas, mas assim, é um mercado totalmente diferente, né? Por isso que eu digo, a praia, até quero voltar a falar um pouquinho da praia, tu me diga assim, é um mercado absolutamente diferente de Porto Alegre e de outros lugares, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. As imobiliárias da praia são uma máquina, cara. E como gostam de viajar, né?
Pra Mas o eles, cliente dele não tá lá. não, mas pra eles, tipo assim, pra ele daqui até Passo Fundo Não, é o como cliente ir dele daqui não até tá, Canoas. não tá lá. Corretor de praia, tu viaja 2 ou 3 vezes por semana no inverno. Entendeu? E passam semanas fora, né? Sim. O cliente dele não tá lá. Não é pro... o CEP do cliente dele não é Xangri-Lá, Capão. O CEP do cliente dele tá aqui no interior do estado, né? E é uma disputa, assim, bacana, mas é uma disputa unha, né? Porque o cara pega aquele cliente é meu e sai daqui, te afasta, esse é meu, né? Porque é impressionante, eu vejo isso, né? É bem interessante. É bem interessante. A praia é uma É um case a escola, ser estudado. é uma escola profissional que, nossa, é Não é, nervoso o e não é negócio. fácil sobreviver lá também, viu? Porque todo mundo pensa assim, porque a praia tá bombando, você corretor na praia. Então tá, então vai. Já Porque tem vi gente que acha que vai ficar lá 2 meses e vai fazer a vida. Não, meu amigo, não. não é assim. Duas coisas. Duas coisas A que eu já praia vi. não é plantão que vende. Duas coisas que eu já vi, Alessandro, na minha vida. E eu vejo o seguinte. Eu vou ser corretor na praia, que é Barbada. Ou vou ser corretor em Camboriú, Agora tá que é todo mundo... Barbada. Olha, muitos já foram e voltaram, deram com os burros De na água, Camboriú porque não sei acham falar, que... mano. Camboriú não sei falar, mas aqui na praia, isso aí é... Cara, sabe, né? Praia, vender plantão, não vende mais plantão. Não é mais plantão que vende, né? Tu sabe que eu fui um ótimo corretor, sou corretor de imóveis, mas assim, de trabalhar ativamente como corretor, eu era um muito bom corretor. Eu só imagino. Eu era bom. Quando eu deixei de exercer assim, a atividade do dia a dia do corretor para virar gerente de produto no Jardim Europa, eu tinha 1.000 clientes cadastrados. Tá louco. Eu tinha um CRM próprio, que era a minha agenda do Outlook. É uma loucura. Nem eu... Hoje, se eu tentar recriar aquilo, acho que eu não consigo. Eu era um bom corretor, um ótimo corretor. Mas quando eu me deparei com o mercado de Camboriú, agora, meses atrás, olha, eu não sei nada. O pessoal lá voa. Os caras têm que ter uma rapidez, eles têm que ter uma agressividade, um negócio que, nossa, assim, eu me senti, sabe, em Marte. É assustador o negócio. Não é para amador esse mercado de Camboriú, e eu imagino que o da praia também. Vou te contar uma história. Tu sabe que em 2015, tinha recém se associado com a Melnick. E a gente tinha uma área ali em Xangri-Lá para fazer um empreendimento, que hoje vem a ser o Blue. E a gente tinha feito um empreendimento com terrenos do mesmo tamanho de terreno que todo mundo tinha feito lá na praia, 360 metros, terreno, frente de 14, aquelas coisas, tá? Aí surgiu uma área de preservação permanente inesperada dentro da minha área. Perdi 10% da área. 10% da área, tu perder, olha, eu vou te dizer uma coisa, é direto a última linha da viabilidade que impacta, tá? Porque custo não diminui. Só aumenta. É só lote. Custo só metro aumenta. quadrado só aumenta. Aí eu tinha tido uma experiência lá na praia, tinha convivido com algumas pessoas que moravam nos condomínios que na época que foram lançados não tinham dado muito certo, mas que vinham se desenvolvendo, né, de uma forma rápida, 5, 10 anos depois do lançamento, de terrenos menores. E aí disse para o Fábio Mendel, nós vamos fazer terreno de 250 metros quadrados no Blue. Como assim, tu tá louca? Nós vamos fazer. Nós vamos fazer e vai dar certo pelo seguinte, porque tem um condomínio lá que foi lançado, tinha sido lançado 10 anos antes, tá? E vendeu muito para investidor. Em 2 anos, 60 casas tinham sido construídas nesse condomínio. 60 casas é bastante coisa, viu? Bastante coisa. No mercado, hoje não é, né? Porque hoje está um boom. Hoje 60 casas é nada. Só o Sunset, que entregou há 2 meses, já está com quase 100 casas sendo construídas. Mas 60 casas num condomínio que não tinha pegado muito, sabe? Nós vamos fazer terreno de 250 metros quadrados. Aí começou o surgimento das ideias, né? Daí o Fábio disse, não, mas para a gente fazer isso, nós vamos ter que fazer casas bonitas para mostrar para as pessoas como elas podem fazer casas top com terreno de 250 metros, né? Fui conversar com os corretores da praia. Não vai vender. Aí dá uma dor de barriga. Não façam porque não vai vender. E a gente disse, cara, não tem não vender. Não tem não vender.
Não, se a gente empacotar isso de um jeito que mostre que isso é uma compra racional de gente inteligente, gente jovem, moderna, que quer sair da casa, fechar a porta, não quer ter casa de 600 metros, quer ter uma casa de 250 metros que é para poder enxergar o marido. Eu sempre digo que tem casa de 600 metros porque vai se separar, não quer nem ver o marido por perto. Não, casa de 250 metros é uma baita É uma casa. baita casa, tia. E aí o que tu faz? Equipa as áreas de lazer de uma forma muito boa para elevar o padrão desse condomínio, um padrão superior ao que ele seria com esses terrenos grandes. Vendeu tudo. E a gente fez o Blue. Mas vendeu tudo. E outra, maior case... 9 segundos? Não, naquela época não existia esse tipo de cronômetro. Não, mas mais do que isso, o maior case de adensamento de Shangri-La foi o Blue. O primeiro ano tinha 100 moradores. Foi uma loucura, foi muito legal. E a gente teve que ensinar o corretor a vender esse produto, tá? Só que por que eu digo que lá é uma máquina? Porque os caras compraram a ideia. Eles sacaram, eles viram... Eles são os e vieram. aviões. Aprenderam a vender o terreno de 250 metros. Agora já lançamos 3. Assim. Porque isso eu noto assim, ó. O que eu vi lá em Camboriú e o que eu vejo na praia. Eu falei em agressividade, né? Mas é uma coisa saudável. Os corretores são do negócio. Eles não ficam mimimi. Cara, eles entenderam, tá aqui, eles enxergaram a possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo ali, eles vão lá e não sobra nada. É impressionante, é impressionante. Vinícius, teu cliente na praia, se tu for lançar um condomínio lá, eu vou te contar uma coisa, tá? Teu cliente na praia é o corretor de imóveis da praia, tá? Sim. Se ele disser que o produto é bom, o sujeito vai comprar. Se ele não disser que o produto é bom, o sujeito não vai comprar. É assim que é. Então, O cara é o xerife. é ele que diz. Sucesso ou fracasso, é ele que define. Mas, Alessandra, eu não te contei uma coisa, eu vou te contar agora. Eu sou meio fofoqueiro e não sei guardar segredo. Ai. E eu sei que tem um segredinho bom aí vindo para Porto Alegre. Me contaram, assim, um passarinho me contou. Do empreendimento? Que nós vamos ter um lançamento em Porto Alegre agora. Fiz esse pra ti, né? É? É. Conta pra nós onde é que é. É, Zona Leste. Zona Leste da cidade. Eu chego até a me arrepiar. Tu sabe, tu gosta de lá, né? Eu sei que tu gosta. Bom filho a casa torna. O bom filho a casa torna. Então, é um loteamento com acesso controlado. Um loteamento com acesso controlado em Porto Alegre. Terreno, vamos vender terreno. E, olha, se tudo der certo, vai ser pro final desse ano. Nós vamos lançar no final desse ano. Ao lado de um condomínio, por isso que nós estamos brincando aqui, que é o Chácara das Nascentes. É ao lado do Chácara das Nascentes. Que é um empreendimento que marcou muito a minha carreira. É mesmo? Porque quando eu entrei na Nex, o Chácara das Nascentes era um problema. Não vendia. Tinha uma confusão com os moradores da primeira fase, porque a primeira fase tinha sido vendido o lote. Depois casa. Aí mudou o dono, e aí entrou a Nex com as casas já prontas, enfim, uma confusão, uma faixa de Gaza, um caos instaurado. Aí cheguei lá, um plantão para baixo, sabe? Uma coisa assim, aquelas imagens assim, meio apagadinha. Mas, cara, eu entrei lá dentro daquela região e eu tenho certeza que vai vender tudo, esse condomínio, esse loteamento. Porque, cara, numa região alta da cidade, enxerga, assim, o Rio Guaíba. Eu provo que enxerga. Vai provar para mim também essa. Enxerga o Rio Guaíba. Uma região alta. Vamos lá. Num trânsito normal, desta região até o Iguatemi, 30 minutos no máximo de carro. Olha, eu diria até que menos. Vamos deixar por 30. Tá bom. Né? Vamos deixar por 30, para não parecer que nós estamos forçando a barra. 30 minutos do Shopping Iguatemi. Vias de acesso, Ipiranga, Bento Gonçalves, pessoal que de Viamão, ali, os campos, universidade. E tu não tá em Porto Alegre, a sensação que tu tá é que tu tá num... É muito linda aquela região. E o Chácara das Nascentes vendeu tudo. Não sobrou nem para remédio, como a gente diz. E vendia bem. E, nossa, a gente fazia as feijoadinhas. Já estou me vendo lá. Então tá. Então eu vou entregar, tá aqui. Acabei de entregar na mão dele. Ó, esse eu confio totalmente para Vinícius Batista.
Nós Vai vamos assinar, que é o contrato assinado, tá assinado o contrato contigo, é tu que vai vender todo ele. Nós Pronto. vamos derreter esse condomínio. Tu sabe que Já tem nome? Não, ainda não tem. Tá. Não, tem nome, mas Não me eu conta te que eu conto segunda. conto. Não, te conto segunda-feira. Eu conto. Não, tu sabe que eu vou te dizer uma coisa, assim, ó, e isso é muito legal, assim, ó, cada lançamento eu tremo a perna, as pessoas acham que não, né? Super segura, vai lá. Cara, eu tremo muito a perna, você não tá entendendo. Esse de Porto Alegre, então, porque assim, a minha experiência em Porto Alegre é muito, muito nada, né? A gente não lançou coisa em Porto Alegre. Agora, quer conversar comigo de interior do estado, te dou aula, tá? Agora, Porto Alegre não. Então, se tu me dizer isso agora, tu não tá entendendo. Ganhei meu fim de semana. Não, mas olha, isso é impressionante, né? A gente é muito parecido, eu e tu, assim, a gente tem uma paixão pelo que a gente faz, né? Deu para perceber? a gente é de entrega, né? Sim. Tua carreira é maravilhosa, a minha foi um pouco. Mas, assim, o medo, aquela angústia fica dentro da gente, Claro. né? Meu Deus do céu, será que vai dar certo? Claro. Convenção de vendas. Tá louco. Quem me conhece sabe, quando eu fazia uma convenção de vendas, por exemplo, uma vez nós colocamos, a maior que eu fiz, a gente colocou 1.100 pessoas no Bourbon Country, de um empreendimento. Eu não dormi na noite anterior, e o pânico de achar que as pessoas não vão vir, que as pessoas não vão gostar, Sim. que tu vai tomar uma vaia lá na hora da apresentação. Quando tu falar do preço, as pessoas vão fazer aquele... Quando terminava as convenções, Alessandro, eu tinha que ir para casa. Tamanha assim a descarga emocional que me dava, assim, de nervosismo. E aí as pessoas levam, por que tu é assim, Vinícius? Por que tu já fez isso 1 milhão de vezes? Né? Mas... porque é uma responsabilidade, né? Não, é a paixão, isso é paixão. Tu ajuda a formatar o produto, é como um filho, né? E aí é o dia da apresentação, tu vai apresentar aquilo que tu fez com... Porque as pessoas pensam que é só metro quadrado, viabilidade, planilha de vendas e resultado. Tem muito mais por trás disso. Tem amor, tem genialidade, tem discussões. Porque tu e o Fábio são uma dupla dinâmica. Sim, né? A gente se fala pelo olho. Mas certamente tem a hora da briga, né? Muito. Tem a hora Todo dia. tu tá certo, eu tô errado. Todo dia. Aí só aquela limonada lá pra dar uma... Hein? Quem não experimentou a limonada da Arcádia não sabe... lindos condomínios e boas limonadas. Não sabe o que está perdendo. Mas daí tem isso, né? Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, tu sabe que a gente foi lançar um empreendimento, foi em Santa Maria, no meio da pandemia, tá? Eu tinha feito já uma convenção de vendas online no meio da pandemia e eu odiei fazer convenção de... Não dá para ser eu, não consigo ser eu. Pode ver, eu comecei aqui, eu estava toda... Entendeu? Não sou eu, não adianta, entendeu? Eu tenho que ter performance, cara. Eu tenho que me atirar no chão, eu tenho que me ajoelhar para essa equipe de vendas, eu tenho que chorar, eu tenho que rir, eu tenho que gargalhar. Bom, aí fui lançar Santa Maria. Aí os caras disseram, tu vai ter que fazer uma convenção online. Eu disse, eu não vou fazer. Quantos corretores são? 400 corretores. Qual é o limite? 40 pessoas. Faz 10 convenções de 40 pessoas. Como assim, Alessandro? Vai ficar 10 dias? Não, vou fazer 3 por dia. Uma de manhã, uma ao meio-dia e uma à noite. Pode botar. Bom, me arrependi. Na 8ª eu não tinha mais voz. Eu falava assim, mas acabou. Fiz 10 convenções de vendas em 3 dias. E vou te falar. Em todas elas, eu me ajoelhei no chão. Porque aí, isso é o que tu está dizendo, entendeu? Aí a pessoa só presta atenção nos 9 segundos. 9 segundos. Agora tu vê, imagina. Tem que fazer, cara, tá louco. 10 convenções... em 3 dias. Quem é de Santa Maria? Alô, Santa Maria. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Também, se tu quiser te candidatar a vereadora, a prefeita... Não, mas não quero. Não. Já temos muito bons prefeitos por aí. Alessandra, mercado hoje bombando, né? Nós estamos vivendo uma época de ouro no mercado imobiliário, graças a Deus. As pessoas até... algumas não entendem, né? Como que isso está acontecendo, mas... tudo está vendendo, né? Desde o segmento econômico, loteamento, condomínio, alto padrão, o mercado está aquecido, né? Bons negócios estruturados, não negócios aventureiros, né? Como tu falou, negócio com um fundamento. Como é que tu enxerga aí os próximos anos do nosso segmento, aí, os próximos 3 anos? Eu sei que é, né, futurologia, mas... a tendência é se manter, crescer, na tua visão, o que tu acha? Olha, principalmente o teu segmento. A gente está trabalhando com a visão de crescimento, né?
Estamos fechando a área, estamos comprando negócios, estamos, olha, licenciando muita coisa. Tenho 27 projetos em licenciamento. Como o ciclo do meu negócio é mais longo, quando dou sorte é 2, 3 Tu anos, tem 27 projetos em licenciamento. pãezinhos no forno. Isso, exatamente. Um cresce mais rápido, o outro, né, demora um pouquinho mais, e assim a gente vai. 27. Desses 27, quantos são interior do estado? Não precisa dizer aonde. Quantos são Grande Porto Alegre? Quantos são litoral? Mais ou menos por cima, assim. Se é que tu pode nos contar, né? Eu vou te dizer quantos são interior do estado e quantos são Porto Alegre barra litoral, tá? Tá. Tá bom, tá bom. É justo. Tá, a gente tem, desses 27, a gente tem 10 Grande Porto Alegre e litoral e 17 interior do estado. Open Vendas, É. 10 empreendimentos para serem lançados. É isso aí. Enfim, do que a gente está falando mesmo, que agora eu me perdi, fiquei nervosa. Mercado nos próximos anos. Mercado, tá. Ó, então assim, a gente Tu pensou nos 27 Pensei, pãezinhos, já começou, um não tá andando. Fiquei esse pensando no que não Pois estava andando. é. Exatamente o que eu pensei. Perdi a linha. Não, assim, ó, Vili, o que eu acho, tá? A gente tá se preparando para continuar nessa toada, tá? Eu acho que o mercado horizontal não tem volta, tá? Eu acho que ele pegou um impulso com esse movimento todo que aconteceu em 2020, não tem volta. Eu acho que as pessoas... Eu acho assim, eu vou te falar, assim, durante a pandemia, eu morei durante 10 meses na praia. E eu vinha 3 vezes por semana a Porto Alegre, porque a gente não fechou o escritório, só que tinha uma capacidade de ocupação, né? Então, eu vinha segunda, quarta e sexta, saía da minha casa na praia, 7h30 da manhã, 9 horas... Não, um pouquinho antes das 9 eu estava aqui na Carlos Trai, saía 6 horas da tarde daqui, 7h30 estava tomando banho de piscina na praia. Então, eu fiquei assim, entendeu? Durante 10 meses. Foi a melhor época dos últimos anos da minha vida. Mudou. Num condomínio fechado. Chegava de noite e andava de bicicleta. Troço, sabe, na rua. Coisa muito bom. E como isso é importante hoje, né? A pandemia trouxe isso, né? Um dos maiores artigos de luxo, não dá para chamar de artigo, mas uma das coisas que mais valorizadas hoje é o tempo, né? Com certeza. E o tempo que tu dedica para ti mesmo. Pra tua família. Seja fazendo uma academia, seja dormindo, seja lendo um livro, fazendo lazer, né? E como isso é valioso, né? E como esse conceito de urbanismo, loteamentos, condomínios bate muito forte nisso, né? Por isso que é um segmento muito Então, rico. eu acho que não tem volta. Eu acho que a gente, nas grandes cidades, a gente enfrenta uma dificuldade que é a área para fazer esse tipo de produto, porque as cidades estão cada vez mais verticalizadas e aí a gente tem que cada vez mais ir para as extremidades das cidades. Por outro lado, a pandemia trouxe essa coisa também, até muito em função do movimento da praia, de encurtar as distâncias, né? Então assim, hoje, se tu tiver que andar 30 minutos para morar melhor, tu vai andar 30 minutos para morar melhor. Eu acredito que as pessoas já estão começando a pensar isso. Haja visto o que está acontecendo aqui em Eldorado do Sul. Não sei se tu teve a oportunidade de olhar ali os condomínios que a gente entregou. Eu visitei há um mês atrás. É impressionante, cara. Impressionante. Península, impressionante. Quisera eu, entendeu? Ter o Península para vender hoje. Porque é um empreendimento que foi lançado, ele teve o seu tempo de venda, não foi a melhor performance que a gente já teve até hoje, sendo absolutamente franca, como eu sempre sou, mas se eu tivesse esse produto hoje, eu teria vendido pelo dobro do preço do que se vendeu. Entendeu? Porque a procura foi um absurdo. Os últimos terrenos, assim... E agora com a nova ponte ainda. Tá louco, tá louco. Virou um bairro. Não fiquei com terreno lá, tia. Burra, entendeu? Tinha que ter ficado com terreno pra mim. Burra. Como é que pode isso, né? Alessandra, tu já falou com bastante carinho, e dá para ver que é um carinho verdadeiro, da relação com os corretores de imóveis. Tá? Como é que tu define um corretor do teu segmento de loteamento, condomínio, de sucesso? O que ele, na tua visão, o que ele tem que ter, o que ele tem que dominar? O básico, conhecer produto, prospectar cliente, isso é o básico. Mas assim, qual é o truquezinho aquele que tu deve ver corretores de muito sucesso, corretores excepcionais, como aqueles corretores tradicionais, mas, né? O que tu definiria assim? Sabe o que eu acho? Eu acho que hoje a gente está com uma geração que não tem paciência, né?
Então, tem uma turma muito jovem, corretores muito jovens que não têm paciência. Então, eles querem vender e, às vezes, não sabem nem o que estão vendendo. Então, assim, vender um terreno, a gente tem que entender que o cara não está comprando terreno, o cara está comprando um sonho, né? E se o corretor não souber vender esse sonho e vender o terreno, ele não vai vender o terreno. Ele vai vender o terreno se o cara for um investidor, porque daí o cara vai entender ali o potencial de valorização e vai comprar. Agora, para o cliente final, cara, eu não vendo terreno. Desculpa, eu vendo o cachorro correndo no pátio, eu vendo o filho dele andando de bicicleta, eu vendo outras coisas. E eu sinto muito, assim, principalmente essa turma mais jovem, trabalhando muito na questão do concreto, sabe? Eu falo assim, ó, se a gente parasse, quando está na frente do cliente, 5 minutos para ouvir, em vez de sair despejando aquele monte de informação, cara, te garanto, pelo menos, a gente tinha muito mais chance de vender. Entender como é que é a vida desse cara, sabe? Sabe que eu vejo isso? E aí vim com a resposta do que tu tem para oferecer para ele, né? Sabe que eu vejo, eu já toquei nesse tema, mas tem que repetir, que é importante. A pressa em fazer um negócio. A pressa de transformar um lead ou um cliente num negócio. Calma, conversa, né? Respira, entra na vida do cara, entende, né? Cria um vínculo. Não, já sai despejando. Já E tá de o olho no outro. WhatsApp, agora é a geração do WhatsApp. Cara, isso aí isso é um veneno, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou te dizer, eu não entrego mais apresentação de WhatsApp. Eu falo assim, ó, gente, quando foi que virou pecado telefonar? Quando foi que virou pecado visitar? Entendeu? Desculpa, se fosse para vender por WhatsApp, eu não precisava do corretor. Eu mandava o portfólio, os clientes estão todos lá dentro, estão todos cadastrados lá no meu banco de dados, o teu também. Não é aí, não adianta. Mas assim, mas tem muito bom corretor também, né? Tem aqueles marvados, cara sabe na hora, dá o bote. Olha, eu não sou corretora de imóveis, infelizmente, eu ainda vou tirar o crescível. Sabe que eu aprendi uma vez, que o corretor me ensinou. O cliente chegava no plantão, ele pedia a identidade dele. O senhor me presta sua identidade? E o cara te dá? Sim, a maioria dá. Uns não dão, uns me perguntam por quê. Eu digo que eu preciso para fazer o cadastro. E ele pegava a identidade e a ficha da proposta e começava o atendimento segurando a identidade, a ficha da proposta. E às vezes ele abanava aquele troço na cara do cliente. O tempo inteiro com aquilo ali. É um ritual. Aí lá pelas tantas, ele chegava pro cara e disse assim, gostou, né? Tá dentro do que tu pode pagar, né? Então tu preenche aqui, vai preenchendo aqui essa... negócio doido. Legal. O cara se preparava. Claro. O cara tinha uma técnica, o cara tinha uma abordagem. E ficava com aquela ficha balançando, identidade na mão. Só faltava pegar, me dar uma folha de cheque já também. Sim. Né? Não adianta. Cada um tem que desenvolver aqui e daquilo que for bom, né? Tem 1000 histórias também para te contar de plantão de vendas, assim. Quando a gente foi vender... Quem vive o plantão, tá né? louco, Tu deve ser que nem eu, né? Tu gosta de estar sábado num plantão de vendas. Eu tenho certeza disso. Aí tu vê, quando a gente ficou... O primeiro empreendimento que eu participei da venda foi o Aspen Mountain, tá? Aí era o seguinte, cada terreno era um bicho completamente diferente do outro, né? Porque a área toda acidentada, né? E aí é o seguinte, ó, às vezes eu via uns corretores batiam o desespero quando chegava um cliente, né? Porque até tu identificar que cliente é aquele, se ele gosta da casa mais assim, mais assado, porque quem tem cachorro, por exemplo, não pega terreno em declive, né? Porque o cachorro vai rolar, ladeira abaixo, vai parar lá embaixo do vizinho. Então tem todas essas questões. O cara quer piscina, não quer piscina. E aí eu sempre dizia assim, eu disse, cara, tu tem que ter quais são os próximos 2 terrenos que tu vai vender, já deixa separado e estuda. Posição, orientação solar, a pedra que tem, a árvore que tem, não sei o quê, antes do cliente entrar no plantão, tu já tem que saber o que tu vai vender para ele. Eu, quando eu era corretor, eu chegava no plantão, ia pro espelho de vendas, pegava a minha tabela e olhava o espelho e a tabela e dizia assim, qual é o mais barato? E era aquele ali. É o que tu vai vender. Cara, naquela época, tu atendia 10 clientes num dia. Sim. Sentava os 10 clientes na minha frente, eu oferecia aquele ali. Isso aí. Não, mas esse é ruim. Por isso que ele está a esse preço. Né? Se ele fosse ele fosse o melhor, ele ia custar mais. Mas se o senhor quer um apartamento melhor, a gente vê. Aí eu ia para as outras unidades. Mas aí eu vejo hoje os corretores, chega o cliente, o cara pega a tabela e não sabe nem o que vai vender. Tem que se preparar, não adianta, como tudo na vida, né? E depois de tudo que a gente passou com a pandemia, como ficou importante de novo o atendimento presencial, né? Sim.
Como é forte isso hoje. A gente quer esse contato hoje, né? Coisa... A gente quer. Tem coisa melhor no mundo ficar na frente de um cliente, né? Ainda mais quando tu já percebe, assim, que ele está... Não tem coisa melhor quando tu sabe que o que tu vai puxar da gaveta é bom. Não posso falar palavrão aqui. Mas, Alessandra, conta para nós um pouco, né? Até, infelizmente, o nosso programa está chegando ao seu final. Mas a estrutura hoje da Arcádia? Qual é o tamanho da equipe de vocês? A nossa estrutura na URB, ali, da Arcádia Sociedade Comercial, é muito enxuta, viu? Nós somos no máximo em 30 pessoas. Mas tu tem uma equipe forte, né? Não. Que eu saiba, a Fernanda, o William... A Fernanda gerencia a área de marketing. O Fernando. Então, assim... Um abração aí pro pessoal. Meu tripé, né? Então, eu tenho lá, tem o William... Tu tá bem protegida, né? Tô também, bem. né? Não sou boba, né? Não sou boba. Preciso me encher de bom, que é para eu não fazer nada, né? O William é o comandante da venda da porta para fora da empresa. Está comigo há 6 anos. Existe o Itaú 30 horas, né? Tem. E o William 30 horas. 30 horas. É impressionante. É impressionante. O cara responde o WhatsApp. WhatsApp. E outra, né? Tem mulher, 2 filhos e parece que está todo mundo satisfeito em casa, hein? E é Will? É um queridão, né? Um abraço, William. É um verdade, queridão. É um queridão. Então, tem o Will, gerencia da porta da empresa para fora. Atende todas as imobiliárias e valoriza muito o corretor também. Aquele ali é pró-corretor total, tá? Daí eu tenho o backstage, o Fernando Ibanes, né? Que é a gerente administrativa. Fernando eu conheci agora. Cara, feraça. Se Deus quiser, vou ter muito contato com ele. Feraça. Então, todo mundo que vende tem contato com ele. E ele faz a gestão de carteira também, porque a gente pensa, às vezes, que o importante para mim é só vender. Não, é importante que o cliente pague também, tá? Então, eu preciso ter um cara meu cuidando dessa carteira. Vou terceirizar isso, tá louco? Isso é o meu ouro. Preciso daquela rendinha do mês. Então, o Fernando cuida tanto da parte administrativa de vendas quanto da gestão de carteira. E a gloriosa Fernanda, marketing, né? A Fernanda já é um marketing quando chega, né? Sim. A Fernanda já é um marketizado, né? Então, a Fernanda cuida da parte de comunicação, marketing, plantão de venda. E a turma eles são muito rápidos. Mas eu vou te falar, tá? Esses aí são os que aparecem, mas os que não aparecem, meu amigo... tem um monte de gente boa. Arquiteta Isadora aí... Produto, Laura e Fulver, licenciamento. Tem muita gente boa. Sabe que eu vou te contar uma coisa, Alessandra, ao longo desses anos todos. Eu já entrei em muita empresa, né? Já trabalhei em grandes empresas e visitei empresas. Tem empresas que tu entra, assim, tu sente aquela coisa pesada, assim, sabe? Aquele ambiente, assim, meio tenso. Na Arcádia não é um troço pra cima, já vem aquela limonada. Deve ter escolhido um dia bem bom, viu? Porque, meu amigo, quando eu tô para entrar no registro de incorporação, o bicho pega, porque eu fico louca, tu não tá entendendo. Mas isso faz parte. Eu tô quicando dentro da empresa. Isso faz parte. Alessandra, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer esse bate-papo. Acho que deu para esclarecer muitas dúvidas aí. Né? E vamos para os próximos lançamentos. Vamos vender muito Gravataí. Então, tu me devolveu para pegar? Muito em Porto Alegre. Porto Alegre é meu, meu loteamento. Conta comigo, conta com a Open Vendas. Sucesso para ti. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sempre te admirei, tu sabe disso. E sempre te disse que um dia eu queria trabalhar contigo, né? Vamos, Acho que agora a gente vai. Finalmente. Fechado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.